Pela graça de Deus, né, mais um momento de edificação, né, fortalecimento sobre evangelismo, e eu quero agradecer a oportunidade, né, dada pelo Márcio Jander, para poder, nesse momento, nesse primeiro congresso do DIBA, na minha segunda participação, trazer algo que tenha se mudado a minha realidade, o meu modo de ver em relação à pregação do evangelho, e ver a forma como Deus ele trabalha, como Deus usa, para que nós possamos também transmitir aos nossos irmãos, para que possamos multiplicar de acordo com a vontade do Senhor. E o tema que eu quero abordar nessa sexta-feira é os 3 motivos para começarmos a praticar o evangelismo com o projeto Gospel Share Mission. E aí é um ponto importante, como a gente vai ver, é um trabalho realizado pela Igreja dos Estados Unidos, onde já tem um alcance mundial, né? Na Ásia, na África, aqui em parte da América Latina, no próprio Estados Unidos, tem feito um trabalho grandioso. E nós temos tido o privilégio, nas últimas 7 semanas, de receber esse treinamento, essa orientação, essa instrução, por parte de 3 irmãos assim grandiosos, que amam ao Senhor, mas, acima de tudo, nos amam, nós brasileiros, né? Temos participado toda terça, vários irmãos de Porto Alegre, eu e outros irmãos de Manaus, irmãos do Ceará, têm tido a oportunidade de receber da parte desses irmãos esse treinamento tão importante. E os instrutores desse treinamento, né, são lá o irmão Fernando Toledo, que ele é o diretor da Gospel Share Mission, também ministro da palavra. Ele é da Igreja de Cristo que se reúne em Benton, lá em Arkansas. Também temos o nosso irmão Antônio Esteves, ministro da palavra, mas também diácono, né, na Igreja de Cristo lá em San Antônio, no Texas. Temos aqui na América Latina o nosso irmão Humberto Velásquez, também ministro da palavra, lá da cidade, né, Medellín e Prado, lá na Colômbia. E aí nós temos recebido por parte desses irmãos, dentro do tempo que eles têm cedido, para nos prepararem para termos justamente aplicar essa ferramenta tão poderosa que tem transformado vidas no decorrer, né, do mundo, seja na Ásia, seja na África, em parte da América Latina e também no próprio Estados Unidos. Então, a Gospel Share Mission, ela tem como objetivo, ela é um ministério, né, que ela mundial das igrejas focada em missões e no evangelho com o objetivo de quê? Equipar discípulos para o cumprimento da grande comissão. Como a gente vai ver já já, Mateus capítulo 18, 28, né? 18 a 20, nós vamos trabalhar justamente esse ponto, né? Um outro detalhe, o próprio projeto nos motiva, nos incentiva a sermos o quê? A compartilhar o evangelho e fazermos discípulos. E esses discípulos que vão ser feitos, vão ser preparados para fazer outros discípulos. Ou seja, a ideia do ciclo contínuo, como a gente vê lá em Mateus 28, 18 a 20. E precisamos ser intencionais. Se vamos conversar, precisamos ter a intenção de levar a palavra. Se vamos começar com um determinado assunto, precisamos entender que, a partir desse assunto, precisamos levar para onde? Para o Evangelho, para que possamos preparar essas pessoas, para que elas também, com o decorrer do tempo, né, se tornando discípulos de Jesus, elas também possam ser o quê? Né? Também multiplicadores, ou seja, levando o Evangelho a outras pessoas. Então, a missão estabelecida por Jesus, como a gente vai ver, né, da multiplicação, como ele diz lá em Mateus 28, 18 a 20, é: ide, portanto, fazei o quê? Discípulos. Aonde? Em todas as nações. Por meio do quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Interessante que o texto, quando fala batizando, quando a gente ouve a palavra nome, no grego é onoma, dá a ideia de autoridade, no poder. Então, é para ir fazer discípulos em todas as nações, e esses discípulos precisam ser batizados no poder, na autoridade de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Parou aí? De forma nenhuma. Continua. E aí eles vão ser o quê? Ensinados a guardar todas as coisas que o Senhor havia ordenado a eles. E não somente a eles,
Mas a partir do momento que esses homens, né, os apóstolos e santos profetas, eles recebem de Deus, por meio do Espírito Santo, a inspiração para deixar os escritos, as cartas, os livros que nós temos no Novo Testamento. Essa missão também cabe a quem? A mim e a você. Nos dá essa responsabilidade de levar a palavra, de levar o evangelho, né? De multiplicar aquilo que nós temos tanto aprendido com quem? Com o Senhor. Então, Deus, por meio do Filho, né? E aos apóstolos, por meio do Espírito, né? Fez com que eles pudessem ter transcrito toda a vontade do Senhor por meio da palavra. E hoje, eu e você, tendo essa palavra completa nas nossas mãos, precisamos fazer o quê? Ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Ou seja, não vamos fazer do nosso jeito, não vamos copiar o modelo humano, não vamos copiar e estar apegados à tradição dos homens, mas unicamente vamos ensinar de acordo com a vontade do Senhor. E aí um detalhe importante, Jesus finaliza, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias. E aí um ponto importante que a gente pode perceber, ao ensinarmos a vontade do Senhor, ou seja, aquilo que Jesus simplesmente deixou ensinado, né? Precisamos estar firmes, alicerçados nesse ensino. Somente assim nós estaremos com Cristo, ou seja, todos os dias, em comunhão, praticando, né? E obedecendo aquilo que ele deixou por meio dos seus apóstolos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui a gente pode ver nesse slide justamente a abrangência do treinamento dos 4 campos, né? Como eu citei para os irmãos, na Oceania, em parte da Ásia, olha o contingente na África, parte da Europa, e aqui na América Latina e boa parte nos Estados Unidos. Então, eles têm 2 ferramentas, que é a Gospel Charity e a Share Mission, que são a pregação da palavra, e o outro que trabalha na questão de atender os anseios físicos, necessidades, né? De apoiar em momentos de dificuldade, de escassez, mas, ao mesmo tempo, eles trabalham com a Share Mission no sentido da pregação, do compartilhar, a missão de compartilhar o evangelho, por meio do treinamento dos 4 campos. E, baseado nesse tema, a gente vai ver as 3 características, que justamente são os 3 motivos pelo qual nós devemos o quê? Começar a praticar o evangelho com o projeto Gospel Share Mission. A primeira característica, né, o primeiro motivo que a gente vai ver, já de maneira detalhada, a gente vai ter uma visão geral, é a grande visão. E aí, dentro desse aspecto, a gente vai ver que a grande visão, ela é global. E aí a gente, ao ler de Gênesis e Apocalipse, Deus ele vai manifestar, né, por meio do ensino, né, por meio do seu plano, a grandeza dele. Mas não só ela é global, essa grande visão, mas ela é local. E vamos ver, ao olharmos, por exemplo, o contingente da nossa cidade, eu vou usar como exemplo o contingente populacional de Manaus, para a gente ver o quanto é necessário, o quanto falta para que eu e você, né, cada parte do Brasil aqui representada, possamos alcançar a grande visão de Deus. E a gente vai ver que não somente a grande visão ela é global, ela é local, mas também ela é pessoal. Então, começa com quem? Comigo e com você. E quem é que conta com isso? Deus, o autor, né, do projeto maravilhoso que é a grande visão, de tudo aquilo que ele fez. Então, a gente vai ver alguns textos, daqui a pouco, dentro dessa perspectiva da grande visão. Um outro detalhe também, que aí é o segundo motivo, que é o caminho, né? É o caminho certo, onde está dividido em 4 campos. E aí a gente vai ver cada um desses campos e qual é o detalhe de cada um deles. E se você perceber, no meio, ele tem um ciclo contínuo. Isso só é uma demonstração clara que nunca para. A gente parte do campo vazio e aí vai na semeadura, vai na colheita, né? Até chegarmos no ciclo contínuo. Mas tudo isso também é importante e é necessário, mas diríamos também que é necessário estarmos equipados com as ferramentas simples.
E aí, dentro de todo o treinamento que esses irmãos dispõem, eles disponibilizam o ensino e a instrução de 13 ferramentas. Nós vamos ver o exemplo de 2, né? E aí, para você ver como é que é importante, e olhando no sentido de que são bíblicas, elas são reproduzíveis, ou seja, eu e você podemos ensinar e devemos transmitir para os nossos irmãos. O objetivo, né, desse grupo estabelecido pelos irmãos a convite para que pudéssemos receber é para que, ao final, a gente já comece a fazer o quê? Treinar pessoas, multiplicar, né, animar outros irmãos para que justamente façam o quê? Possam buscar ter esse aprendizado e aplicar na igreja. E esse é o ponto. Quando o Márcio passou a lista, eu pensei, modifiquei o tema com essa característica, vendo a oportunidade para que eu e você pudéssemos entender, né, de uma maneira geral, dentro do tempo que nós temos, e a partir daí nós pudéssemos ansiar em realmente trabalhar essa questão de maneira pessoal. Mas para isso, precisamos treinar pessoas. Para isso, precisamos ser instruídos, para que possamos, de maneira integral, levar esse ensino a quem? A todas as pessoas. Então, na grande visão, a gente vai começar no primeiro ponto e vai perceber, né, que na grande visão, ela é global. Perceba bem lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: também disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem para quê? De acordo com a sua imagem. Como? De acordo com a sua imagem, conforme a sua semelhança. E o objetivo dele, como ele mesmo trabalha no contexto, era crescer e multiplicar, para que aquela imagem ela fosse reproduzida vez após vez, em cada parte da terra. Essa visão, né, essa semelhança, né, essa imagem, ela fosse ampliada a partir de Adão e Eva. Só que quando a gente começa a ler capítulo 1, entra no capítulo 2, e aí no capítulo 3, o que que acontece? A desobediência do homem. Então, aquela perspectiva, aquele projeto, a visão que Deus estabeleceu para o homem no crescimento, para que ele pudesse compartilhar e levar a toda, né, no sentido de ampliar em toda a terra, né, a imagem de Deus, ela é interrompida em razão do quê? Da desobediência. Do modo, né, como Deus trabalha com o homem, pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que o homem fez? Ele desobedeceu e fez aquilo que Deus havia estabelecido que ele não fizesse. Aí vem um detalhe importante. Deus, mesmo com a queda, a gente pode ver quando ele trabalha em Gênesis capítulo 3:15, ele diz que ele ia suscitar o descendente, que ia pisar na cabeça da serpente, e a serpente ia morder o calcanhar. Deus, naquele momento, já estava visualizando o futuro. Ele já estava olhando para quem? Para Cristo. Né? Ele estava planejando, né? No sentido de mostrar a imagem e glória para todo mundo, usando várias pessoas. A partir dali, e aí nós vemos Noé, né? No domingo, nós temos o privilégio aí de estudar o livro de Gênesis. Então, estamos aprendendo de maneira assim integral, um domingo após o outro, e podemos ver a beleza desse início da visão global de Deus, a usar os homens para dar continuidade no seu projeto maior. E aí que está o detalhe importante. Ao olharmos Gênesis capítulo 12, ao vermos a ação de Deus em relação a Abraão, acompanhe comigo lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1, Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, disse ao Senhor Abraão, sai da tua terra da tua parentela, e de ti farei, né? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Para quem Deus está falando aqui? A gente pode perceber que Deus ele está falando para quem? Para Abraão. Para Abraão. E ao falar para Abraão, ele está mostrando que a grande visão de Deus para Abraão, quando Deus olhava para Abraão, e aquilo que ele ia fazer por meio, né, com a sua visão global, por meio de Abraão, ele está olhando o quê? A partir do versículo, no final do versículo 3, o tamanho da visão de Deus para Abraão é a terra inteira. Então, Deus falando para Abraão, ele está falando para quem? Para mim e para você. Ele estava pensando em nós, através do quê? Do ponto alto da sua visão, que é Jesus, para ampliar para os judeus e depois para quem? Para todos nós. Um outro detalhe importante, como a gente vai ver, continuando, lá em Isaías 49, versículos 5 e 6. Isaías, capítulo 49, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, diz o Senhor, que me transformou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é os seres, meus servos, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te darei como luz para os gentios, e para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ao revelar por meio de Isaías essa profecia, Deus, né, ele está pensando em quem? Está falando a respeito de quem? Quem é aquele que vai unir os judeus e os gentios? E vai expandir a salvação até a extremidade da terra? Jesus. E aí que vem um detalhe importante. O tamanho da visão que Deus tem por meio de Jesus é a terra inteira. Ele pensando em mim e ele pensando em você. Antes mesmo de nós existirmos, para termos a possibilidade de sair de uma condição de pecado, de sair de uma vida contrária à vontade de Deus e termos o cumprimento da vontade do Senhor estabelecida onde? Em nossa vida. E um detalhe importante, como a gente vai ver, dentro do segundo detalhe da grande visão, são o quê? Os fatos importantes. Para que a visão de alcançar as pessoas perdidas numa cidade ou região, é necessário o quê? Compreender quantas pessoas estão perdidas nessa cidade ou região. E aí vamos considerar hipoteticamente uma cidade como Manaus, pegando uma estimativa de 2020, né? A população em cerca de 2,2 milhões. Vamos considerar que 10% da população, né, aqui sendo bem generoso, ela está longe de Deus. 90% da população só da cidade, da capital do Amazonas, nós temos um contingente de 1,98 milhões de pessoas. 1,98 milhões de pessoas carecendo de quê? Do Senhor Jesus. Carecendo do Senhor Jesus. Isso é só para modo de a gente visualizar um fato importante. Se você pegar na sua cidade e veja o tamanho do campo, veja as oportunidades, veja o que é necessário. Aí vem um detalhe importante. Você pensa, puxa vida, 1,8, na minha cidade é 800 mil, 900, né, e poucos. Isso traz sobre nós o quê? A responsabilidade. Isso pode até nos deixar entristecidos, e essa é a parte bem interessante, quando os irmãos treinaram, porque disse, olha, nesse momento você pode ter ficado entristecido do quanto é necessário fazer. E aí você pensa, como eu vou fazer isso? E aí que está o detalhe importante. Não é o que nós vamos fazer, é um detalhe importante que é um problema enorme para mim e para você. Só que não é para Deus. Lembra quem estabeleceu a grande visão? Lembra que quem, por meio de Jesus, disse que ele ia até, né, as partes mais longínquas, a extremidade da terra, levar o quê? A salvação. Então, para mim e para você, é um grande problema. Mas para Deus, não é. E isso precisa ser o nosso motivador.
porque situações difíceis vão surgir. Mas Deus, precisamos confiar em Deus, para que Deus nos aponte o caminho. Precisamos orar ao Senhor, para que Deus possa nos mostrar as pessoas, né, de paz, como no próprio treinamento os irmãos abordam, aquelas pessoas que vão sentar para ouvir a palavra, as pessoas que desejam, de fato, obedecer ao Senhor, e elas também querem se comprometer a continuar, a levar a mensagem para quem? Para todas as pessoas. Então, o problema pode ser assim, sem solução, para mim e para você, mas para Deus não é. Agora, um ponto importante que a gente vai observar é justamente o quê? Como a visão de Deus ela vai se concretizar? Bem, vimos que o problema é grande, né? Mas para Deus não é. Mas um ponto importante é que temos que entender, né, que o que precisamos fazer é o quê? É a nossa parte. E aí a gente vem com a primeira ferramenta, não tinha como colocar ela lá junto com as outras, porque é aqui que a gente vai entender, ó, o chamado mapa relacional. Você, como eles ensinam, vão colocar aqui o seu nome, e aí nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas. E aí você vai orar e vai colocar pessoas do trabalho, da sua família, né? Pessoas que do seu convívio social, e aí você coloca o nome dessas pessoas. E o que você vai fazer? Você vai entregar o nome dessas pessoas ao Senhor. Você vai orar por elas. E perceba, por que nós vamos orar por elas? Porque cada uma delas vai ter também uma ligação, um elo com outros grupos de pessoas. E aí você começa a ver, opa, então eu individualmente, a perspectiva ela é muito grande. Mas quando nós já colocamos, pedimos a intervenção de Deus por meio da oração, para que ele possa realmente oportunizar, né? Abrir a mente e o coração para que essas pessoas possam ter essa busca, para que elas sejam, né, aquelas pessoas de paz, que queiram realmente fazer a vontade do Senhor, se dispor por meio da entrega ao Evangelho e obedecendo à vontade do Senhor, elas possam expandir para outras pessoas. Então, quando a gente pensa só no meu trabalho, no seu trabalho, no trabalho realizado por mim ou por você, vemos que o trabalho ele fica muito pequeno. E, nesse sentido, você imagina toda a congregação, ou boa parte da congregação se dedicando a isso. Olha o universo que ele pode ser alcançado mediante a prática dessa ferramenta tão poderosa. E isso só para começar, mostrando que os fatos importantes podem, assim, nos dar, ao invés de uma visão negativa, ânimo, olharmos no sentido positivo, aquilo que podemos, a dimensão do campo que temos para avançar, para evoluir, para pregar e tomar isso como uma referência, confiando na visão de Deus e justamente não temendo no sentido da amplitude, mas vendo que temos muito a alcançar. E quando buscamos na Bíblia, né, no nosso terceiro motivo, temos o chamado caminho certo. Quando buscamos na Bíblia estratégias para alcançar os perdidos, veremos que Jesus ele usou o quê? Um modelo de estratégia que os seus discípulos seguiram. E aí a gente abre o livro de Atos e podemos perceber de maneira clara a forma, né, como foi trabalhado. E aí a gente vê 5 partes dessa estratégia, que é o campo vazio, né, o semeado, o crescendo e a colheita. E a gente vai já entender já esse ciclo contínuo, que é a 5ª parte no meio dos 4 campos. Esse é conhecido, né, como os 4 campos. E aí a gente vai ver o ciclo, que eu vou já informar para os irmãos do que se trata. Vamos passando aqui. Então, a gente tem o campo vazio, que é justamente o momento onde a gente vai chegar numa pessoa, num grupo de pessoas, para o quê? Para lançar a semente da palavra. E, a partir daí, a palavra ela vai ser lançada, ou seja, o evangelho, né? Ele vai ser levado, né, a cada um desses corações. E dependendo da reação dessas pessoas, né, elas
se entregando ao Evangelho, entendendo a mensagem, como pessoas de paz, ela já tem o desejo de fazer. O que vai acontecer? Vai haver o discipulado. Elas vão ser preparadas, né? E depois, no quarto campo, vem justamente o estabelecimento da igreja. Então, podemos ver que é um ciclo contínuo, né? Do campo vazio, campo 2, semeado, que é o evangelho, a pregação do evangelho. O 3, já fazendo a edificação, né? No 4, a igreja estabelecida. E o quinto campo, o quinto ponto, é justamente o agricultor, ele vai colher novas sementes da colheita, ele vai reiniciar o processo de produção e o ciclo ele vai continuar. É chamado justamente do quê? A multiplicação da liderança, ou seja, homens, pessoas vão sendo treinadas para que essas igrejas possam dar continuidade aonde elas são estabelecidas, para que a partir daí esse ciclo ele seja o quê? Contínuo. Então, cada um entra no campo vazio, semeia o evangelho, discipula, ensina, como fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele vai ensinar a guardar todas as coisas, trabalho vai ser estabelecido, pessoas vão ser treinadas para que aquele trabalho ele possa continuamente, né, continuar o processo e permaneça e se desenvolva. Não é somente chegar e estabelecer, é treinar as pessoas, né? E treinar aqueles que podem ajudar, contribuir, fomentar para que esse trabalho ele não pare, para que a continuidade dele ela se perpetue, ou seja, ele vai sendo desenvolvido. Por isso que ela é chamada da multiplicação da liderança, ou seja, não vai ter fim. E aí o propósito é esse. E quando nós olhamos para o contexto de Atos, é isso que a gente vê. Pessoas sendo preparadas, treinadas e indo. Claro, aí você pode pensar, nós não temos o nome de todos esses homens, mulheres, discípulos, mas ao ver a expansão do reino, por exemplo, quando a gente abre, né? Eu até trabalhei isso na quarta-feira, quando a gente abre o livro de Atos, lá no capítulo 19, e vê Paulo na escola de Tirano, o que ele está fazendo? 2 anos, ele anunciou a palavra naquela cidade. E o que aconteceu? Nesse período de 2 anos, como o próprio Demétrios, como o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 16, ele diz, a porta, ela foi aberta, uma grande porta, mas, mediante a oportunidade que foi dada, veio o quê? Dificuldades, perseguição, né? As pessoas, ao verem, né, o crescimento, Satanás, ao ver a igreja do Senhor, ela se desenvolvendo, ela envolvida, ela trabalhando, ela pregando, ele não vai deixar quieto. Ele vai tentar levantar situações para impedir que o reino cresça, para que as pessoas sirvam, para que a gente leve a misericórdia e a graça de Deus àqueles que ainda não conhecem. E um detalhe importante, Paulo, no decorrer do tempo que ficou na escola de Tirano, anunciou. E qual foi o resultado disso? A partir de Éfeso, todas as circunvizinhanças, né, após Éfeso, tiveram a oportunidade de ter pessoas ensinadas por Paulo para propagar. E como o próprio Demétrio fala, continuando mais à frente, versículo 24 a 26, ele declara que este Paulo, né, não somente tem chegado a Éfeso, mas a toda a Ásia. E aí é um detalhe importante da pregação. Será que Paulo fez tudo isso sozinho? Não. Mas ele, com uma ferramenta usada por Deus, preparou, né, evangelizou, ensinou, e as pessoas multiplicaram, ou seja, passaram a fazer discípulos de maneira contínua, de acordo com como Deus havia estabelecido. E no terceiro ponto, para a gente ver, que são as chamadas ferramentas simples, para que os discípulos eles possam atuar, né? Em cada campo, se fazem necessárias ferramentas. A gente vai ver já justamente essas ferramentas se fazem necessárias, ou seja, nós podemos levar elas com quem? Conosco. E aí a gente tem a relação das 13 aqui, né? Eu não vou trabalhar todas elas em razão do nosso tempo, mas um ponto importante é, o mapa relacional nós já vimos, a pessoa de paz que eu já citei,
Tem um que eu achei muito interessante, quando a gente vai pregar o evangelho, muitas vezes a gente quer falar muito de como é que a gente chegou a Jesus, e aí aquilo que Jesus fez, e depois que nós nos tornamos discípulos. Lá tem uma ferramenta, que é a ferramenta 3, onde a dinâmica dela, né, ela nos ajuda a falar a respeito do nosso testemunho em 15 segundos. 15 segundos. E aí você vai mover a outra pessoa usando a mesma dinâmica para trabalhar também da mesma maneira. Os 3 círculos, o martelo do batismo, o 4-1, os 3 S's, os 3/3 S's, o círculo da igreja saudável, guia da mão esquerda, 5 níveis de liderança, ferro sobre ferro e o princípio MAOS. Né? E aí, dentro dessas ferramentas, a gente vai ver que elas são o quê? Bíblicas. Elas são simples e elas são reproduzíveis. Eles trabalham de uma maneira muito interessante, onde a pessoa ela vai pegar uma folha em branco, ela vai fazer um desenho, e a partir daí a dinâmica do ensino não fica só na palavra, mas fica não somente no visual, mas a pessoa ela vai fazer, né? Ela vai desenhar para que ela absorva ainda mais aquilo que está sendo transmitido. E aqui a gente tem, né, uma ferramenta simples chamada os 3 círculos, que é a ferramenta 4. Olha só, dentro dessa dinâmica, o evangelho ele é pregado. Perceba bem, um dia o homem ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. E qual a escolha que ele fez? Ele optou por viver no mundo dividido, partido. E o mundo que ele escolheu, ao invés de buscar a Deus, ele estava fazendo o quê? Se afastando do Senhor. Afastando-se do Senhor. E aí, um ponto que a gente pode ver, Deus ele viu a necessidade do homem. E com o decorrer da sua grande visão, ele enviou a essa terra quem? Um filho de um carpinteiro? Não. Ele enviou o seu próprio filho, Jesus. Para quê? Para ensinar, preparar pessoas, mas, acima de tudo, morrer por mim e por você. E não somente morrer, ser sepultado. E ao 3º dia, ele ressuscitar. E mostrar e deixar a esperança de todos aqueles que possam estar vivendo num contexto separado, dividido, longe, né, afastado do Senhor, por meio de Jesus. Eles podem ter, né, essa realidade sendo transformada por meio do quê? Do senhorio do Senhor Jesus. Então, Jesus ele veio, ensinou, morreu, foi sepultado. Ele ressuscitou e ele voltou para onde? Para a glória do Pai. E aí incumbiu os seus discípulos de terem a responsabilidade de levar o evangelho. Então, quando alguém, ao entender o plano de salvação e deseja, por meio da palavra, obedecer unicamente ao senhorio de Jesus, ele vai ser transformado ao crer, confessar Jesus, arrepender-se dos seus pecados, ser batizado, tendo um entendimento claro do que é o batismo, qual é a importância, né? Ao receber o batismo, recebendo o lavar dos seus pecados, recebendo a presença do Espírito Santo, ele tem restaurado na sua vida agora a comunhão, o amor do Pai. Ele passa a escolher a comunhão com quem? Com Deus. Comunhão essa que lá no início, lembra? O homem fez a escolha o quê? Errada. Ao invés de ele ouvir e obedecer ao Senhor, ele ouviu e desobedeceu. E agora, por meio de Jesus, o homem tem, né, a possibilidade de ter esse amor, de ter essa comunhão, de restabelecer aquilo que foi separado lá no início, por meio do sacrifício glorioso de Jesus. E nós agora, ao invés de estarmos separados, longe, podemos viver uma vida gloriosa, perdoada, remida, né, com a presença de quem?
do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que essas ferramentas, elas são bíblicas, elas são simples e elas são reproduzíveis. E isso, cada pedaço desse, a pessoa, quando você está conversando, você está desenhando, está trabalhando com ela para que ela possa ter um entendimento claro daquilo que está sendo ensinado. E aqui a gente vê a importância justamente do quê? Dessas ferramentas. Podemos ver que na aula introdutória são trabalhadas 4 ferramentas, né? E aí, quando a gente entra para o campo vazio, só não estranhe que está em espanhol. E aqui nós trabalhamos mais 2 ferramentas. Ao irmos para o campo da semeadura, que é o campo 2, a gente vai ver 3 ferramentas sendo trabalhadas. Ao entrar no campo do crescimento, aí vão ser abordadas 2 ferramentas. Entrando no campo 4, 2 ferramentas. Ao entrarmos no campo de multiplicação, de preparação de pessoas para a continuidade do trabalho e o cuidado com essas igrejas aqui estabelecidas, nós temos o quê? 3 ferramentas. E aí, para a gente concluir, a gente vai perceber o quê? Que de Gênesis a Apocalipse, Deus ele decidiu restaurar sua imagem nas pessoas. Esse é o grande desejo de Deus. Deus criou o homem para ele. Deus deu a sua imagem. Deus deu a sua semelhança ao homem. E desdobrar a sua glória até os confins da terra. Agora, um ponto importante. Ele chama eu e você. Ele chama a sua igreja. Ele chama você e eu para restaurar a sua imagem na vida das pessoas. E através de Jesus, né? Isso tudo através do sacrifício, do poder, da autoridade, do ensino da palavra revelada e deixada por Jesus aos santos apóstolos e profetas. E o que nós precisamos fazer? Precisamos desdobrar a sua glória para os confins da terra. Olha o que ele diz lá em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. E aí o que ele diz, mediante a autoridade que ele tem? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, eu e você, você e cada um de nós, todos nós, fazemos parte da grande visão de Deus. Nós recebemos da parte de Deus a salvação. Temos lutado e mantido comunhão com Deus dia a dia. Quantas pessoas têm sucumbido à morte, ao sofrimento, à dor, sozinhas, sem ter a presença de Deus e do Espírito Santo, não tendo sobre as suas vidas o sangue de Cristo, libertador. Então, nós precisamos vestir, né? Nos colocarmos como cooperadores da grande visão de Deus, porque eu e você somos frutos dela. Todo projeto, todo sacrifício, toda misericórdia, tudo aquilo que Deus trabalhou para chegar até Cristo e a partir de Cristo chegar a mim e a você, nós precisamos levar o evangelho do Senhor a todas as pessoas. E lembrando, nós podemos olhar para a grandeza do trabalho, mas ao invés de olharmos numa perspectiva negativa, puxa vida, é muita coisa, é muita gente, como chegar? Precisamos olhar de modo positivo. Deus é por nós. Não sou eu nem você, mas é o poder de Deus. É Deus que vai fazer a diferença. Mas para isso é necessário que eu, você e todos nós possamos ir e anunciar o evangelho para todas as pessoas. E assim a visão de Deus, a grande visão de Deus, se cumpra em mim e em você. Cumpra-se aonde? Na igreja. Que o nome do Senhor seja louvado. Que nós possamos entender a importância que temos na obra do Senhor, mas que, acima de tudo, possamos amar o nosso próximo e levar a eles aquilo que tem transformado tanto a nossa vida, o Evangelho do Senhor. E eles também possam estar junto comigo e com você, né? Levando a palavra e levando a visão de Deus para salvar quem? Todas as pessoas.